Bom dia para você ligado na CDL-FM, mais um Conectamente, o programa de todas as segundas-feiras pela manhã. Ao meu lado, ele, o titular desse programa, o vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje com mais um tema muito legal, né, Paulo? Todo processo criativo e inovador sempre começa com o papel e, claro, com o lápis. Imagine você quantos projetos surgiram da maior produtora de lápis do planeta. Essa é uma conta impossível de ser feita, mas a resposta é certa. A maioria desses projetos teve o primeiro esboço com o lápis da Faber-Castell. Apresenta a fera que vai conversar aí com a gente, Paulo. Eu, quando falo em Faber-Castell, tenho que remeter à minha infância. Eu era apaixonado por lápis, sou até hoje. Tem até gente que brinca comigo, porque na minha mesa de trabalho eu tenho uma coleção de lápis. E eu não posso ver um lápis bonito que eu paro para comprar. É uma loucura, eu não consigo mudar essa lógica na minha vida. E quem é o nosso convidado hoje, que está aqui para conversar com a gente, é o Marcelo Weck, que é gerente de comunicação da Faber-Castell Brasil, que pode até me explicar por que é que eu sou tão aficionado com lápis. Marcelo, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui. Bom dia a quem ouve a gente também. Bom, vou começar respondendo essa sua pergunta, que é uma pergunta muito legal, porque é uma pergunta que fala muito sobre a Faber-Castell, na verdade. A gente tem a felicidade de ter essa marca que está muito conectada com a gente de um jeito muito emocional, muito especial, porque ela faz parte da história de muitas pessoas desde muito cedo, né? E de momentos muito queridos da nossa infância, né? Quando a gente está ali começando a descobrir o mundo, colocando a nossa imaginação, as nossas ideias para fora, quem está ali acompanhando a gente é o nosso lápis de cor, e acho que a gente segue com essa conexão para o resto da vida. A gente nunca consegue abandonar isso, né? E a gente cultiva isso muito aqui também do nosso lado como marca, porque realmente é uma relação que as pessoas carregam e tem esse tipo de afeto que você tem, né? Toda vez que você vê um lápis, você tem ali um carinho especial por aquele objeto, né? Por todas as memórias que ele traz para você. Acho que é um pouco disso a resposta. Ô Marcelo, o estímulo à criatividade é o que as empresas mais buscam hoje, né? Como forma de inovação, de diferenciação. E na Faber-Castell aí vocês têm verdadeiras campanhas para isso. Conta um pouco para a gente de como é que funciona isso aí internamente. Legal. A criatividade é o propósito da nossa companhia, né? A gente já tem 261 anos de história, e desde o primeiro lápis que foi produzido até hoje, o que a gente faz é ajudar as pessoas a colocar as suas ideias e a imaginação no mundo, né? E é isso que a gente está chamando de criatividade. A gente não está só falando aqui de uma habilidade artística, né? Mas a gente está falando dessa habilidade de criar, de solucionar problemas, de trazer soluções novas para o mundo, e os nossos produtos eles terminam existindo para acompanhar essa possibilidade humana, né? Então, no final, é sobre isso que é o nosso trabalho. As campanhas, elas estão aqui para apoiar a gente a contar para as pessoas de que elas têm essa capacidade com elas, de que elas podem fazer isso, de que todo mundo tem um potencial criativo, e que a gente está aqui para ajudar as pessoas a colocar esse potencial em prática, porque a criatividade, ao contrário do que algumas pessoas têm na cabeça como uma ideia, ela não é algo para pessoas privilegiadas ou que algumas pessoas têm, outras não têm, né? Todo mundo é criativo e, na verdade, a diferença é o quanto você coloca em prática essa criatividade. E aí, isso fala muito com a contemporaneidade, porque hoje em dia a gente vive um mundo que tem mudanças cada vez mais aceleradas.
E essas mudanças aceleradas do mundo trazem problemas de todas as naturezas, né? E se a gente não for criativo, a gente não vai conseguir apresentar soluções novas para problemas novos. Então, por isso a CAD ela vem crescendo cada vez mais como um valor cada vez mais importante. Marcelo, você fala em 261 anos de atividade de uma empresa mais do que bicentenária, caminhando para o seu tricentenário de atividades. E quando a gente fala de uma empresa bicentenária, a primeira pergunta que vem é: como é que uma empresa como essa, que já deve ter raízes, valores, missões, pensamentos, objetivos cristalizados na sua história como organização, como é que ela se reinventa? Como é que ela pensa um mundo que é cada vez mais dinâmico? Olha, parte dessa resposta tem a ver também com você honrar esse passado. O nosso processo de reinvenção, ele não é um processo que rejeita ou anula aquilo que a gente conquistou até aqui. Então, tem valores que acompanham a companhia já nesses 2 séculos e tantos outros anos mais, que eles vão continuar seguindo com a gente. Valores, por exemplo, como a qualidade. Os produtos são reconhecidos por isso, é uma marca que é praticamente sinônimo de qualidade. E tem outros valores também que são valores relacionados, por exemplo, à execução, de como a gente realiza o nosso trabalho, de como a gente produz aquilo que a gente faz, como a sustentabilidade, que também é um valor já tradicional dentro da companhia e que segue nos suportando. Então, em cima dessa base, a gente tem solidez para poder olhar para frente e trazer o que é novo. Porque não adiantaria a gente tentar construir o novo se a gente não tivesse aqui dando sequência àquilo que é a nossa identidade. E aí, a partir disso, a gente vai num processo que é um processo de descoberta mesmo, que é um processo de criatividade também. Aquilo que a gente prega para fora e acredita como nosso propósito, a gente também faz aqui dentro. Então, a empresa, ela se estruturou já há muitos anos, e uma política voltada e uma prática e áreas dedicadas para isso, e um pensamento e uma formação de cultura voltada para a inovação e para a criatividade. Então, a partir desse pensamento planejado, é que a gente começa a estruturar tudo que a gente faz para frente, seja uma oferta de um novo produto, seja uma forma de comunicar esse novo produto, seja um serviço que vai além do produto que a gente pode oferecer para as pessoas, ou seja uma composição de alguma ação ou atividade no entorno desse sistema que, de alguma forma, vá trazendo aquilo que está mais sintonizado com o que é atual e o que é necessário hoje para as pessoas e para o mundo como um todo. Ô Marcelo, o Brasil se viu nessa pandemia buscando uma reindustrialização. Vários países do mundo se viram ali nas mãos da China, com todo o seu processo produtivo, a um custo muito baixo. E vocês, diferente disso, têm 3 fábricas no Brasil, uma delas a maior do mundo, e isso vem desde 1930. Onde que a Faber-Castell enxergou assim, uma vantagem em ter uma fábrica há tantos anos no Brasil? Principalmente eu falo pelo custo Brasil, né? A gente tem uma tributação super difícil no nosso país, super alta, e vocês, com toda a diferenciação que você comentou anteriormente, mas desde lá de trás já tem uma fábrica aqui. Fala um pouco disso para a gente. Sim, esse é um processo, na verdade, que ele vem bem antes, né, da pandemia, claro, e ele tem a ver com a maneira como a empresa se estabeleceu globalmente, né? A Faber-Castell é uma empresa alemã, acho que aqui no Brasil, para algumas pessoas, vai ser uma surpresa, porque é uma marca tão querida por todo mundo que às vezes as pessoas acham que ela é mesmo uma marca brasileira, e não deixa de ser, tá? Mas as origens dela estão lá na Alemanha, nossa sede, inclusive.
E a maneira como a empresa se expandiu para o mundo inteiro foi abrindo diversas operações em diferentes países, e aí a gente está falando aqui de uma cobertura muito ampla, né? A gente está falando de Europa, a gente está falando de América do Sul, a gente está falando de Ásia, a gente tem fábricas e operações em muitos países e atua, né, como empresa, né, seja por meio da venda dos nossos produtos ou através de representantes em mais de 120 países. E o Brasil, ele aconteceu nesse processo, um processo que começou muito antes do processo mais recente, né, de globalização ou mesmo de um processo de outsourcing, né, que hoje é muito comum nas empresas no mundo inteiro, né, onde você tem uma outra empresa produzindo os produtos para você. Então, eu diria que a empresa foi muito pioneira, né, na época em que ela começou a fazer isso, né, a gente está falando de quase 100 anos atrás, quando ela veio aqui para o Brasil, para iniciar uma operação. E essa operação ela foi muito bem sucedida em vários aspectos, tanto como você falou, se tornou a maior fábrica do grupo hoje no mundo e a maior fábrica de lápis do mundo. E eu acho que o sucesso do Brasil também tem muito a ver com uma grande eficiência operacional. Por isso que essa fábrica segue existindo. E isso tudo também vem fazendo um link aqui com o que a gente comentou anteriormente, de um processo de inovação. Porque é claro que a maneira como a gente segue fazendo os nossos produtos, ela foi evoluindo no tempo. Então, foram inovações importantes que trouxeram muitos ganhos de eficiência operacional e que permitem que o nosso produto continue sendo altamente competitivo, que a operação de produção continue valendo muito a pena de ser feito dentro de casa, vamos dizer assim, e que permite, inclusive, que nós sejamos uma indústria exportadora. Então, os produtos que a gente faz aqui no Brasil também são vendidos pela Faber-Castell em outros países do mundo. Marcelo, você está falando, por exemplo, numa empresa que tem aí a maior fábrica de lápis do mundo no Brasil. O Brasil, como o Fernando lembrou, tem um custo Brasil, particularmente se fala de impostos, de infraestrutura, de logística, mas o Brasil também tem uma preocupação dos olhos do mundo para meio ambiente, as histórias da preservação do ambiente. Eu lembro que tinha uma época que falava-se que para fabricar lápis você derrubava florestas e isso foi desmentido com o tempo, né? Porque não é uma realidade. Fala um pouquinho para a gente sobre Ecolápis. Que história é essa do Ecolápis para preservar e para colaborar com essa imagem de uma empresa responsável do meio ambiente? Legal. E isso também está relacionado com a pergunta anterior em relação à nossa eficiência de custos, né? Tem um aspecto que cobre esses dois temas, né? Tanto o da sustentabilidade quanto o econômico, que é o fato da Faber-Castell no Brasil ter suas próprias florestas. Então a gente planta as nossas florestas para produzir os nossos lápis. Os nossos lápis eles são feitos de madeira, sempre de madeira reflorestada, então isso significa que eu não cortei uma árvore nativa para fazer um lápis, eu plantei aquela árvore, esperei que aquela árvore crescesse por 20 anos, para que eu então pudesse utilizar aquela madeira para fazer os lápis. E cada vez que eu faço a colheita de uma árvore, uma nova árvore é plantada. Então a gente costuma brincar que a gente tem uma floresta sem fim, aqui no Brasil, porque ela é realmente uma floresta sem fim. Então, é uma área dedicada para isso, que a gente já cultiva desde a década de 80. Então, já há muitas décadas a gente está nesse processo. As florestas hoje têm cerca de 10 hectares de florestas 100% manejadas, reflorestadas e plantadas pela Faber-Castell, e que trazem para a gente uma solidez em termos de sustentabilidade muito grande. A sustentabilidade ela é muito mais do que um discurso ou uma questão de imagem de marca. Ela é uma realidade que acontece todos os dias
no produto que a gente fabrica. Então, esse é um dos papéis dessa floresta que a gente tem, além de outros que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, se vocês quiserem. Ô Marcelo, essa percepção de qualidade é muito forte. O Paulo falou no início aqui do vínculo emocional que ele tem com a marca, e eu da mesma maneira. Você tem uma ideia, Paulo, aqui? Está falando que em 1883, Vincent van Gogh foi um dos primeiros clientes famosos da marca. Isso é uma força que a qualidade, com certeza, veio arrastando a marca durante todo esse tempo. Mas hoje a gente vive aqui a era digital, né? Como vocês enxergam o impacto do digital no negócio de vocês? Ou vocês não enxergam muitas vezes isso como uma concorrência? Fala um pouco dessa visão de negócio para a gente. Legal. A gente entende que o mundo ele vai se tornando cada vez mais diversificado, né, em todas as possibilidades, né. Acho que em termos de mídias, de meios, de formatos, de possibilidades, a gente tem cada vez mais opções, né. E o digital ele tem muitas respostas para muitas necessidades que a gente tem. Mas a gente entende que essa convivência com o digital ela é algo natural, ela é algo que a gente vai exercitando à medida que o tempo passa. Então, os nossos produtos e serviços, eles continuam desempenhando um papel muito importante na vida das pessoas, em diferentes momentos, né? E são complementares àquilo que o digital pode oferecer para a gente. Tem aspectos, vou citar aqui, desde coisas muito básicas, como, por exemplo, desenvolvimento de coordenação motora fina, no processo de alfabetização, que só o escrever vai ser capaz de promover isso com eficiência. Então, isso está ali no começo da nossa vida escolar e segue com a gente. Vocês falaram de pandemia um pouquinho mais cedo, por exemplo, a pandemia aflorou mais um assunto muito grande aqui, por exemplo, de saúde mental. E as pessoas precisam do seu tempo para cultivar essa saúde mental. Então, atividades, por exemplo, criativas, são um recurso que a gente tem como um aliado para as pessoas, seja para se desestressar, seja para se tornar uma pessoa com um repertório maior de habilidades, principalmente criativas. Então, assim, tem outros papéis que vão também sendo descobertos ou redescobertos para os nossos produtos. Mas a gente não fica só nisso. A gente também está olhando para o futuro e pensando, uma marca que se propõe a ser uma marca que quer despertar o potencial criativo das pessoas, o que mais que ela pode oferecer? Então, para isso, a gente tem hoje uma área de inovação e de novos negócios dentro da companhia que está pensando e está criando novos serviços e novos produtos voltados para esse desenvolvimento criativo das pessoas, que não são os nossos produtos tradicionais. Então, assim, essas novidades são novidades que vão, no futuro, compor o portfólio de ofertas que a Faber-Castell tem para os seus consumidores. Bom, Marcelo, a gente está na reta final da nossa prosa, infelizmente. A gente ficaria conversando muito tempo, curiosidades, por exemplo, mais de 60 dias para fazer um lápis. A hora que eu fiquei sabendo disso, eu falei, opa, deixa eu cuidar melhor dos meus lápis, que eles demoraram muito tempo para serem fabricados. Eu sei que tem muita coisa para falar. Provavelmente tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira passar e que nós ainda não conversamos aqui. Vou deixar esse tempo livre para você. Daqui a pouquinho o Fernando conversa um pouco mais. Legal. Se contar o tempo que a árvore leva para crescer, né, é mais de 60 dias, mais de 20 anos. Mas acho que a mensagem mais importante que a gente quer passar como marca mesmo para todo mundo é a questão desse
potencial criativo, né? Hoje a gente assina as nossas campanhas dizendo que a criatividade está em suas mãos, porque de fato a gente acredita nisso, que as pessoas podem, utilizando os nossos produtos, exercitar essa habilidade tão importante, tão linda, tão apaixonante que é a criatividade, e fazer uma diferença, seja no seu dia, seja ali junto do seu pequeno círculo de convivência, seja no mundo, colocando uma ideia nova, imaginando algo novo, solucionando um problema, se expressando artisticamente de alguma forma e contribuindo para que todo mundo seja mais feliz e mais criativo. Fernando, eu vou confessar, você não anotou nada no lápis, fez todas as suas anotações de maneira digital, mas a conversa era sobre lápis. Então, eu quero que você faça um resumo da nossa prosa de hoje. Bora lá. Bem legal a nossa conversa. Primeiro ponto, acho que o Marcelo falou da criatividade, uma coisa que me chamou a atenção durante a entrevista é que ele falou que todos têm o seu potencial criativo. Isso eu vejo como uma forma de inclusão e que também está mais do que comprovado, né, Paulo? De que de toda a diversidade vem a inovação e isso gera diferencial competitivo para o negócio. Então, a Faber-Castell faz isso muito bem. O segundo ponto que eu achei bem interessante é a parte de conhecer e viver a cultura local. Eu também achava que a Faber-Castell era uma empresa brasileira. Tamanha a força da marca, né? Como que os caras conseguem conquistar o coração e fazer com que as pessoas enraizem aquilo dentro. Terceiro ponto, a qualidade do produto. Eu acho que isso é o que trouxe a Faber-Castell, com certeza, até hoje, e é o que faz aquela diferenciação de preço e valor, né? O lápis da Faber-Castell ele tem um valor, inclusive emocional. E, por último, esse vínculo através das gerações. Quando você começou falando, Paulo, eu acho que gerou um sentimento, não sei do Marcelo, mas que eu tive o mesmo entendimento de como que uma marca é muito forte, que ela impacta uma geração e impacta do meu filho. Hoje, quando eu chegar em casa, eu tenho certeza que o Caio, Paulo, vai pedir, papai, desenha para mim, vai ser com um lápis da Faber-Castell e depois ele pede para colorir. E isso é uma coisa que com certeza vai ser inesquecível, tanto para ele quanto para mim. Eu tenho outra relação afetiva também, porque eu sou de Matão, perto da fábrica da Faber-Castell, que é em São Carlos, e quando eu vou a Matão de carro, eu passo obrigatoriamente pela fábrica da Faber-Castell. Você vê a fábrica lá. Então tem, além de tudo, a relação afetiva, a relação de reconhecer a importância dessa indústria para a região onde eu nasci. Marcelo, muito obrigado pela prosa, foi um grande prazer falar com você. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia para você que estava sintonizado com a gente até agora. Olha, você quer ouvir essa prosa completa quantas vezes quiser, vai lá no Spotify, vai no podcast, vai ouvir. Quer mandar ideias, críticas, sugestões, opiniões? conectamente@cdlbh.com.br. Sua opinião, sua crítica, sugestão será sempre muito bem-vinda. Uma ótima semana para você, está apenas começando. Segunda-feira a gente volta. Até lá.